bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje a gente vai dar uma olhada em alguns trechos de um manifesto ateísta do Joseph Lewis. O material que a gente tem aqui descreve a obra como, uma defesa bem forte dos princípios do ateísmo, sabe? Escrita de um jeito direto, até meio ousado mesmo. A ideia é desafiar não só religiosos, mas educadores, líderes políticos. O nosso objetivo aqui é tentar entender melhor esses argumentos, destilar a essência do que o Lewis está propondo. Ele mesmo já começa com uma pergunta-chave, né? Que diferença faz acreditar ou não em Deus? E a resposta dele é categórica. Faz toda a diferença do mundo. Essa afirmação é forte logo de cara. O que será que ele quer dizer com toda a diferença? Que oposição fundamental ele está desenhando aí? Olha, ele já começa traçando uma linha bem clara. De um lado, ele põe a crença religiosa e associa ela com ideias que ele considera, erradas, sabe? Ilusórias, ligadas a uma visão antiga do mundo. Ele até cita terra plana, geocentrismo. E do outro lado, ele coloca o ateísmo, alinhado com fatos, com a verdade que se comprova, com conhecimento científico, progresso, que ele opõe à chamada Idade das Trevas. Para ele, não tem meio termo. São visões de mundo que se excluem e a religião, na visão dele, distorce tudo. Essa divisão é bem radical mesmo. E como ele enxerga o impacto disso, na vida prática das pessoas, da crença religiosa? Ele argumenta que a própria história que a religião conta já molda o comportamento, né? Aquela ideia do homem criado, aí proibido de buscar conhecimento, a tal árvore do conhecimento, que desobedeceu, virou anjo caído, tem que pagar por pecados. Isso leva, segundo ele, a uma vida focada em quê? Em tentar agradar um Deus iracundo e ciumento, com reza, com ritual. E na prática isso vira o quê na análise dele? Bom, leva a construir templos, a se preocupar o tempo todo com a alma, que, aliás, Lewis diz que nem existe, e com a salvação de um inferno que para ele é pura imaginação. Ele critica bastante aquelas práticas de penitência, sabe? Automortificação, jejum, flagelação, voto de celibato. Cita até uns exemplos, tipo monges que não podiam olhar para mulheres, freiras raspando o cabelo. Para ele, isso é quase sadismo, uma forma de loucura mesmo, induzida pela religião. Ele até usa uma citação forte do Ingersoll. Qual? O cristianismo produziu mais lunáticos do que manicômios para interná-los. Pesado, né? Bem pesado. Então a crítica principal é que a religião tira o foco do que importa aqui na Terra. Exatamente. Na visão do Lewis, toda essa energia, sabe? Tempo, dinheiro, esforço mental, tudo isso vai para tentar aplacar medo de castigo divino, buscar salvação num além que ele acha ilusório. Enquanto isso, os problemas reais, né, o bem-estar aqui agora, as coisas práticas, ficam de lado. É um desvio de foco que ele acha muito, muito prejudicial. Certo. E qual seria então a alternativa? O que o ateísmo oferece na visão que ele descreve nesses trechos? Bom, aí ele apresenta o contraste direto, a visão ateísta. O universo é um lugar cheio de mistérios para a ciência explorar, não é um palco para Deus. O ser humano é resultado da evolução natural, a gente nasce tipo uma tábula rasa, sem saber nada, e a inteligência vem com a experiência, com o aprendizado. Então a energia toda tem que ir para onde? Para melhorar a vida agora, buscar felicidade para a gente e para os outros aqui mesmo. Isso muda totalmente a forma de ver os problemas da vida, tipo doença, por exemplo. Completamente. Doença deixa de ser castigo de Deus ou prova espiritual. Para Lewis é só consequência da biologia, as enfermidades da carne, como ele diz. Ele usa até uma metáfora forte, meio crua. No banquete da vida, todos os convidados comem os pratos e são os pratos. Quer dizer, a gente faz parte da natureza, com as vulnerabilidades que isso implica. Entendi. E a solução não vem da reza que ele acha inútil, até perigosa em certos momentos da história, culpando ela por atrasar a higiene em epidemias. A solução vem de entender a doença, da ciência, de desenvolver tratamento. E essa perspectiva coloca uma responsabilidade enorme na gente, né? Sem um Deus para ajudar ou guiar. Com certeza. Muda totalmente o foco do controle. A capacidade de resolver problema, de melhorar a vida,
tá toda com a gente, com seres humanos, usando a razão, a ciência, o esforço de todo mundo. Rejeita qualquer coisa que venha do sobrenatural, né? A responsa é nossa. E as ferramentas são o conhecimento e a ação. O Lewis também critica especificamente as figuras de autoridade religiosa, os clérigos. Qual o argumento dele aí? Ele usa a observação direta, quase um argumento pé no chão, sabe? Ele aponta, olha, os homens de Deus, eles ficam doentes, eles morrem, eles têm paixões, fraquezas, até cometem crimes como qualquer um. Ele cita casos de desvio de dinheiro, crime passional envolvendo o religioso. A conclusão dele é simples. Se eles são vulneráveis como nós, eles não têm proteção divina especial nenhuma, nem poder extraordinário. E qual é a consequência disso para a ideia de autoridade espiritual deles? Para Lewis, isso acaba com a credibilidade. Ele chama as alegações de serem iluminados, porta-voz de Deus, de falsas e hipócritas. O raciocínio é direto. Se eles não conseguem mostrar poder especial aqui, agora, se não cumprem promessas de bem-estar em vida, como é que eles teriam autoridade para garantir alguma coisa no além que ele acha que é mito? A falta de prova, de evidência de que eles são diferentes, invalida a autoridade divina que eles dizem ter, pelo menos na visão dele. É uma lógica bem prática mesmo essa de usar a vulnerabilidade humana para questionar a autoridade. E também os exemplos da natureza para fortalecer os argumentos, né? Contra a ideia de um design inteligente focado no agente. Sim, e essa parte é bem interessante. Ele usa a ciência da época para desmontar essa visão centrada no homem. Lembra que o Sol parece girar em volta da Terra? Mas a ciência, o heliocentrismo, mostrou que é o contrário. Desafiou a percepção e a autoridade religiosa da época, né? Ele aponta que a natureza, tipo o sol, a chuva, eles alimentam tanto a flor útil quanto a erva daninha, sem escolher, sem moral, sem pensar no que é bom pra gente. O exemplo do hipopótamo que você mencionou também vai nessa linha. Exato. Ele usa o hipopótamo, que para nós esteticamente pode parecer, sei lá, feio, desajeitado, para mostrar que a natureza funciona pela sobrevivência do mais apto. Não é a sobrevivência do mais bonito, do mais desejável para nós. O hipopótamo existe, ele sobrevive, porque ele é adaptado onde vive, não porque agrada um designer com gosto humano. A natureza, diz Lewis, favorece quem se adapta, não a nossa estética. E ele leva essa lógica para os micróbios também, para os germes. Ele diz que, na lógica fria da natureza, um germe que causa doença é tão importante para a sobrevivência da espécie dele quanto um humano é para a nossa. A natureza não está nem aí para a gente, não nos favorece. Rezar contra um germe, para ele, é a mesma coisa que rezar para um tigre não te atacar. Inútil. O que protege de verdade é o conhecimento, a ferramenta. A arma contra o tigre, a medicina e a higiene contra o germe. A existência de coisas estranhas, monstruosas na natureza, para ele é mais uma prova de que não tem um designer bonzinho pensando só na gente. É interessante ver como ele usa a ciência, heliocentrismo, evolução, microbiologia, quase como uma arma para desmontar a visão religiosa do mundo. Fica muito clara a aposta dele no conhecimento científico como a chave para entender a realidade do jeito certo. Sem dúvida, ele quase que iguala ateísmo, ciência e verdade. A ciência não é só um monte de fato, é um método que liberta a gente das ilusões da religião, a indiferença da natureza, as leis que valem para todo mundo. Tudo isso serve de prova de que não tem um propósito divino, não tem um lugar especial para a gente no universo. E isso força a gente a concluir que temos que nos virar sozinhos. Essa força toda no conhecimento leva a um outro ponto importante, a relação que ele vê entre educação e religião. Como ele descreve essa dinâmica? Ele vê como uma oposição direta, um conflito mesmo. Lewis parte da ideia de que a gente nasce sem saber nada, ignorante. E a educação é difícil, mas essencial. E aí ele solta uma frase bem forte. A igreja sabe que um homem educado é um homem descrente. Ele acusa as religiões ao longo da história de propósito, sabe? Corromper a educação, misturar com superstição para conseguir manter o controle das mentes. Controle pelo medo e pela ignorância, seria isso? Exatamente. Ele diz que a ignorância cria medo. E gente com medo é presa fácil para quem oferece proteção, quem diz que faz a ponte com o divino, os padres, por exemplo.
Conceitos como pecado original, inferno, a própria ideia de precisar de um intermediário, para ele, são invenções para ganhar poder. Ele diz que até proibiram as pessoas de ler a Bíblia em certas épocas para manter isso. E o resultado disso seria o que ele chama de tiranias gêmeas, a Igreja e o Estado, uma apoiando a outra para controlar todo mundo. Ele cita o Enzi Hall de novo, falando que os padres se meteram entre os deuses e os homens para explorar os dois lados. Essa visão da religião como um bloqueio ativo para o conhecimento, para a liberdade, é muito dura. Não é só dizer que está errado, é dizer que atrapalha ativamente o progresso. Exatamente. Para Lewis, não é só uma diferença de opinião. É uma luta mesmo entre a luz da razão e a escuridão da superstição. A religião não é só um monte de crença falsa, é um sistema que impede o pensamento crítico, a busca por conhecimento e, no fim das contas, a liberdade humana. A educação de verdade, livre dessa influência religiosa, seria a ferramenta para quebrar essas correntes. A linguagem dele fica ainda mais agressiva quando ele fala direto do conceito de Deus e da Bíblia. O que ele diz sobre isso? Aí a crítica é demolidora mesmo. Ele fala que a palavra Deus é vazia, não dá para definir, é perigosa, paralisa o pensamento. Ele contesta aquela ideia de que temer ao Senhor é o princípio da sabedoria, diz que temer leva à escravidão, não à sabedoria, e argumenta também que o mandamento de amar a Deus acima de tudo, até mais que as outras pessoas, impede a paz, a fraternidade entre todo mundo. E a Bíblia? Ele parece ter uma visão especialmente negativa do livro sagrado do cristianismo? Sim, a condenação é total. Ele usa palavras como mentira, farsa, fraude. Critica os conceitos básicos, tipo pecado original, expiação pelo sangue. Acha isso bárbaro. Aponta que falta ali o que ele considera conhecimento útil, ciência, medicina. Usa até uma metáfora, dizendo que um manual de moral baseado na Bíblia só teria página em branco. Mas a crítica mais forte é a suposta condenação que a Bíblia faz da busca pelo conhecimento, né? Aquela história do Éden, a maldição, maldita é a terra por tua causa. Por isso tudo, ele acha que é o livro mais pernicioso que existe e defende abertamente que a influência dela seja destruída. É uma retórica de ataque total, sem filtro. Chamar a Bíblia de farsa, fraude, isso certamente causa reações muito fortes. Qual será o objetivo dele com essa linguagem tão agressiva? Olha, parece uma estratégia de choque mesmo, de ruptura. Lewis não está querendo diálogo nem meio termo. Ele quer desmontar o que ele vê como a base da superstição e do controle. Ao atacar os pilares Deus, a Bíblia, desse jeito tão forte, ele busca tirar toda a credibilidade da estrutura religiosa. Quer libertar as pessoas da influência dela, que ele acha muito negativa, principalmente por desencorajar o pensamento próprio, a busca pelo conhecimento. E essa libertação da influência religiosa, para ele, está ligada diretamente ao progresso material e intelectual. Da humanidade, com certeza. Esse talvez seja o ponto alto do argumento dele. Lewis acredita que o grande salto de progresso, principalmente depois da Revolução Americana e da separação igreja-estado nos Estados Unidos, tiraram os deuses da política, como ele diz, aconteceu justamente por causa do avanço do secularismo, da ciência livre das amarras da religião. Ele dá exemplos concretos para defender isso. Sim, ele lista um monte de avanço científico e tecnológico, a maioria dos últimos séculos, que ele atribui a essa liberdade. Anestesia, ele cita Morton, Simpson, e fala da suposta oposição da religião a aliviar a dor do parto, vista como castigo divino. Raio-X, entender como o sangue funciona, avanços na anatomia que teriam superado o tabu religioso de dissecar corpos, química dos alimentos, medicina preventiva, higiene, a teoria da evolução do Darwin, o aumento enorme da expectativa de vida, avanços na cardiologia. Nossa, é muita coisa. Sim, máquina a vapor, eletricidade, cita Franklin, Steinmetz, Edison, fonógrafo, automóvel, rádio, TV, cinema. A lista é longa para mostrar que a vida moderna seria impossível sem essas conquistas da ciência secular. Ele volta para o Ingersoll. A ciência pegou o relâmpago das mãos dos deuses. Sem essas invenções, ele argumenta, a gente voltaria para a barbárie. Essa ligação direta que ele faz entre secularismo e progresso é muito forte.
Basicamente ele diz, onde a religião perde força, a ciência avança e a vida melhora. É exatamente essa a tese. Ele estabelece quase uma relação de causa e efeito. Menos religião significa mais liberdade para pensar, que leva a mais ciência, que leva a mais progresso e bem-estar. Ele reforça isso lembrando momentos em que a religião teria sido contra avanços específicos, como a anestesia, a dissecação ou até a ideia de dominar a eletricidade ou de voar. Para ele, a história recente é a prova final de que o caminho para um futuro melhor passa, obrigatoriamente, por abandonar a religião e abraçar a ciência e a razão como guias. E como ele fecha esse manifesto todo? Qual é o chamado final que ele faz? Ele termina com um apelo bem forte à ação, sabe? Apresentando uma escolha quase existencial. Você escolhe o ser humano ou Deus? Liberdade ou escravidão? Progresso ou ficar parado no tempo? Ele chama as pessoas para direcionar a energia e os recursos para melhorar a vida humana aqui e agora. Construir escola, hospital, laboratório, em vez de igreja. Incentiva a praticar virtudes humanas, bondade, compaixão. Ele até cita Shakespeare, falando da dor que até um besouro sente e da bênção dupla da misericórdia. Lealdade, paciência. É um chamado por uma ética diferente, então. Baseado em quê? Baseada na gente, na humanidade e na razão. Ele pede para abandonar o medo do pecado, a culpa, o sofrimento que a gente se impõe por amor a Deus. Encoraja a gente a encarar o mundo de frente, aproveitar a vida, não gastar recurso com o que ele chama de parasitas de Deus, os clérigos, ou com mitos sobre o céu. O dever principal não é com Deus, é com a gente mesmo, com a família, com toda a humanidade. A atitude certa seria de coragem, na vida e na morte, fazendo o melhor que a gente pode. A identidade que ele propõe é ser um irmão de toda a humanidade e cidadão do universo. Essa conclusão realmente amarra tudo. É uma proposta de ética humanista secular bem clara. A moralidade vem do efeito das nossas ações nos outros, não de mandamento divino. Exatamente. É a consequência lógica de todo o argumento dele. Se Deus não existe e a religião faz mal, a base para a moral e para a ação só pode ser encontrada na própria humanidade, na razão, na busca pelo bem-estar de todos, nesta vida. Responsabilidade, compaixão, coragem, conhecimento entram no lugar da fé, do medo, da obediência. É um chamado final para a gente se libertar, confiar na nossa capacidade de construir um mundo melhor, sem precisar de ajuda sobrenatural. Fazendo um resumo, então, dessa nossa análise dos trechos do Manifesto Ateísta, do Joseph Lewis, fica a imagem de uma defesa do ateísmo muito, muito forte. Até implacável. Lewis não quer meio termo. Ele divide bem as coisas. Razão de um lado, fé do outro, ciência contra a superstição, humanismo contra a religião. A linguagem dele é muito intensa, e essa oposição que ele cria é marcante. Sem dúvida, é um texto que não deixa muito espaço para dúvida, né? Ele força uma escolha entre duas formas de ver o mundo, que ele apresenta como totalmente diferentes, cada uma com suas consequências na prática, na ética. E olha, concordando ou não com Lewis, não dá para negar o impacto do jeito que ele desafia as crenças tradicionais. É um apelo muito forte para a autoconfiança, para a responsabilidade humana como motor da história, do progresso. Ele coloca a bola toda no nosso campo. E para a gente pensar um pouco para levar para casa, talvez a gente possa usar o próprio espírito questionador do Lewis. Se ele argumenta que o progresso muitas vezes vem de questionar ideias que eram consideradas sagradas, intocáveis, que tipo de crenças ou instituições de hoje, que talvez a gente nem questione, poderiam estar, sem a gente perceber, limitando o nosso avanço, nossa forma de entender o mundo? Fica aí a provocação para continuar pensando.